Então, esse tema sublimação da função sexual nós havíamos iniciado há 15 dias atrás. E hoje nós iremos fazer o prosseguimento e a possível conclusão. É um tema do livro Despertar do Espírito e, como já estivemos aqui comentando, é daqueles assuntos mais delicados tratados pela espiritualidade, que é aquele relativo ao sexo, no caso, a sublimação da função sexual. Mas antes de nos adentrarmos no nosso tema, vamos ler aqui a introdução extraída do livro Cartas de Paulo, comentadas por Emmanuel, primeira carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 6, que ele faz as seguintes observações. A peregrinação terrena é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. É necessário que os discípulos da revelação nova, ou o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes e sem aflições. E aqui nós vamos fazer algumas observações e aprofundamentos nesse texto que Emmanuel nos traz. Emmanuel começa dizendo-nos o seguinte: boa tarde. A peregrinação terrena é curso preparatório para a vida mais completa. Então, um importante ponto aqui de observação é o seguinte: a revelação espírita nos convida reiteradas vezes a observar a experiência física de uma forma diferenciada, certamente da forma que nunca antes a havíamos exercitado, que é aquela na qual a percepção da realidade do espírito tem prerrogativa, tem predominância. E é por isso que Emmanuel diz assim: a peregrinação terrena é curso preparatório para a vida mais completa em termos de vida espiritual. E aqui ele nos diz o seguinte, que o que ocorre conosco em termos de experiência, de conhecimentos, de crescimento durante o processo encarnatório, deve ter por objetivo maior a percepção da vida no corpo como sendo uma preparação, um aprimoramento para a realidade essencial do ser, que é a do espírito. Ele continua: cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio pelo seguinte: cada um de nós tem um patrimônio espiritual que nos diferencia profundamente um dos outros. Não queiramos aquilatar o nível de aprimoramento e muito menos de mérito que nós podemos ter comparando-nos uns aos outros, que a gente não tem a mínima ideia do passado espiritual que cada um traz. Então, cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio. Aquilo que possivelmente me é pedido em termos de consciência e de esforço espiritual é para a minha individualidade em particular. Eu não posso estar me comparando com o esforço que outros fazem, porque cada um, como Emmanuel aqui bem coloca, exercita-se no campo que lhe é próprio. Cada um de nós tem circunstâncias, dificuldades, matérias e aprendizagem a um nível ideal para o crescimento do nosso espírito em particular.
Então, na família, no trabalho, na vida social e na vida religiosa, cada um tem um nível de maturidade e, consequentemente, de responsabilidade diferenciado. Ele continua: dilatando a celeste herança de que é portador. A celeste herança se refere, sobretudo, aos bens espirituais que são o nosso esforço na conquista de virtudes que já alcançamos. Então, esse patrimônio que nós temos no passado precisa ser dilatado, aumentado, trabalhado, de acordo com as possibilidades particulares de cada um de nós. É necessário que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia. Aqui tem um ponto também muito importante para refletirmos. Quando Emmanuel diz assim: os discípulos da revelação nova com o cristianismo redivivo, ele está nos convidando a que nós tenhamos um nível de consciência dos cristãos da época em que conviveram pessoalmente com Jesus. Porque agora, através do Consolador prometido, no qual o Espiritismo é o cristianismo redivivo, nós somos presenteados com possibilidades de despertamento espiritual e de crescimento que nunca antes, nas últimas encarnações, temos tido. Exceto aqueles dentre nós que tenham convivido na época em que o Cristo esteve na Terra. Porque tirando aquela época para cá, essa que nós vivemos hoje, com o Espiritismo, ela tem o mesmo peso de oportunidades e de crescimento espiritual que tinha a época do Cristo. Claro, dependendo do nível de consciência que cada um de nós expressa em relação ao Espiritismo. Porque não há dúvida nenhuma que não são poucos os espíritas que, depois de um entusiasmo inicial com a doutrina, abafam os níveis de crescimentos e de possibilidades espirituais que tinham, taxando muitas vezes a religião espírita como mais uma religião, como participando de mais um grupo religioso. E com isso, minam e tolhem as possibilidades ricas que tinham de crescimento espiritual. Mas aqui Emmanuel é bem claro quando ele diz: é necessário que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes e sem aflições. Vamos analisar só o final dessa mensagem. Aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia. A doutrina espírita, embasada no Evangelho de Cristo, nos chama a atenção para aquilo que de fato vai estabelecer na nossa caminhada evolutiva marcos profundos de crescimento, exatamente estabelecidos na medida em que vemos a oportunidade reencarnatória como serviço do bem, de intermediarmos, de sermos os braços ativos da espiritualidade para aquilo que ela não pode materializar no plano físico e que nós nos colocamos como intermediários para isso. E Emmanuel aqui diz que essas oportunidades, claro, se renovam cada dia. Quando ele assinala que devem ser tratadas sem inquietudes e sem aflições, é porque ele diz o seguinte:
para que elas sejam de fato bem aproveitadas, nós temos que ter o máximo de consciência desperta no momento em que agimos ou nos colocamos como intermediários do bem. Inquietudes têm a ver com ansiedades e aflições têm a ver com estresse, com tensão. Para que de fato a gente esteja aproveitando muito bem as oportunidades de crescimento e de serviço, é preciso que a gente esteja trabalhando bem a consciência desperta, a harmonia e a aquietação psíquica e espiritual, para ao mesmo tempo ajudarmos aqueles que cruzam o nosso caminho e simultaneamente estar usufruindo os resultados planificadores de consciência que isso pode nos dar se estivermos, de fato, aquietados intimamente. Que, aliás, é o propósito desse estudo que nós realizamos da série psicológica de Joana de Ângeles, que trabalha e visa, sobretudo, o despertamento de níveis de consciência mais aprimorados e despertos, para que usufruamos o máximo a possibilidade que a reencarnação atual nos brinda, nos possibilita. Vamos assim entrar na temática sublimação da função sexual, continuação do estudo que iniciamos há 2 semanas atrás. Ora, é claro que toda vez que nós tocamos nesse assunto relativo à sexualidade, é preciso recordar que o destaque especial que a vivência humana nessa área expressa foi a base de todo o estudo de psicanálise estabelecido pelo criador da mesma, Sigmund Freud. Como aqui já andamos compartilhando, para Freud, por trás de toda neurose, de todo nível de frustração, de inquietação e de conflitos que a criatura humana expressa, há uma sexualidade mal resolvida e mal trabalhada. Há um conflito na libido, na forma de encarar a experiência humana com os olhos exclusivamente voltados para a realidade de uma vida temporária e transitória, que não consegue colocar de forma planificadora o usufruto dessa sexualidade. Claro que, olhando a vida do ponto de vista material, Freud estava absolutamente certo. A criatura humana, de uma forma ampla, curte um nível de perturbação, de frustração, de desequilíbrio na prática do sexo, da sua sexualidade, que está plenamente associado a níveis variados de neurose. Isso é um fato. Para a grande maioria da humanidade, que não abriu possibilidade de percepção da vida do ponto de vista espiritual, Freud está totalmente certo. E para elas, multiplicam-se a quantidade de psicanalistas e psicólogos para cuidar de suas mentes atormentadas. E de tal maneira que, normalmente, boa parte das pessoas que buscam, e de forma sensata, os recursos na psicanálise ou na psicologia para manter um certo nível relativo de equilíbrio nessa área, grande parte tornam-se dependentes de terapias sucessivas, que se consegue amenizar o problema, não consegue resolvê-lo na totalidade. Porque se dá o seguinte, vejam só, para algumas criaturas humanas nos dias atuais, homens ou mulheres,
que facilidades econômicas, físicas, orgânicas e pessoais vivem o sexo como bem querem e bem entendem, com a variedade de parceiros ou de parceiras que julgam ideais, para termos uma ideia, mesmo assim, essas pessoas dizem estudos que mais cedo ou mais tarde vão apresentar um nível de insatisfação e de frustração com a libido desequilibrada, levando-as, muitas vezes, à busca de satisfações no álcool ou nas drogas, por se sentirem saturadas no nível perturbador de usufruto da sexualidade não planificadora. Porque, diferente dos animais, os homens, até pelo nível de consciência que vai sendo desenvolvido, não se sentem planificados com a vivência do sexo pelo sexo. Porque para que haja um certo nível de satisfação mais planificadora, há necessidade de um envolvimento prévio em termos de emoções e de sentimentos. Mas aí, numa sociedade materialista, imediatista e hedonista, que propaga de forma maciça na mídia a vivência do sexo de forma múltipla e desequilibrada, torna-se difícil se possibilitarem a esse nível de vivência da sexualidade, porque o egoísmo, o orgulho e a vaidade pessoais não possibilitam uma abertura maior em termos de afeto recíproco com o seu parceiro ou sua parceira. Claro que aqui eu estou colocando isso de uma forma geral, há as suas exceções, sem dúvida. Mas não há como, perante a observação da vida em termos unicistas de uma existência só, não ficar um relativo nível de frustração na vivência da sexualidade que esbarra com os limites orgânicos e as imposições da morte, que mais cedo ou mais tarde hão de se apresentar. Mas todas essas questões que eu estou aqui generalizando, elas vão sendo agora trabalhadas aos poucos nos slides que nós iremos ver agora sobre a sublimação da função sexual, que para nós, que estamos abertos à percepção da vida em termos espirituais, temos as possibilidades de trabalhar um nível satisfatório e planificador da sexualidade sem o nível de frustração que a grande maioria das pessoas materialistas vivenciam. Porque atualmente se dá o seguinte, analisando de forma ampla a sociedade em que estamos, existem os solteiros e as solteiras frustradas, os casados e as casadas frustradas. Há uma grande massa de criaturas humanas que, por verem a vida apenas do ponto de vista material e serem consciências em processo evolutivo, têm nas frustrações relativas à sua sexualidade um certo nível de constrangimento que deve, inclusive, servir-lhes para que elas acordem espiritualmente e busquem perceber a vida de uma forma mais ampla, espiritualmente falando. Então, mesmo nessa questão, quando tratamos desse nível de insatisfação, de frustração da maioria, isso pode e deve ser visto como meios positivos para que ajudem a acordar espiritualmente.
assim como a grande maioria das provas, frustrações e problemas da vida pessoal de qualquer um de nós. Vamos para o primeiro slide de hoje. A sublimação ou transmutação das energias sexuais pode ser realizada mediante a introspecção, a fixação nos objetivos íntimos acalentados, sem violência nem rebeldia, pelos impulsos fisiológicos, orientando-os de forma saudável. Esse slide foi um dos últimos que nós tratamos há 15 dias atrás e trouxemos ele para servir de ponte ao desenvolvimento dos novos que nós iremos tratar hoje. Então, Joana de Ângeles aqui nos diz que a sublimação ou transmutação, que é, em outras palavras, uma canalização, um redirecionamento das energias sexuais mediante a introspecção. A introspecção tem a ver com a meditação, com o despertamento de valores espirituais, com perceber a realidade de vida pelo prisma da imortalidade. A fixação dos objetivos íntimos acalentados, sem violência nem rebeldia. Exatamente, porque na medida em que nós começamos a nos perceber como espíritos eternos, como individualidades que têm em si valores e estados que permanecerão conosco após a desencarnação, isso por si só deve nos abrir portas a uma certa calma interior. Porque a maioria das pessoas que estão afastadas desses valores, o fato de a morte estar sempre batendo à sua porta indiretamente, quando morre um parente, quando morre um conhecido, quando se percebe os acidentes e as mortes súbitas pelos meios televisivos ou da mídia, é a morte que fica batendo próximo da nossa porta. E a pessoa se percebe que é alguém não realizado nessa área e não tendo valores de espiritualidade, é angustiante. Ela diz, poxa, o que posso fazer? Muitas vezes sob limitações econômicas, limitações pessoais, limitações familiares, e vê que as pessoas estão morrendo, entre aspas, estão, para elas, se acabando. E quem encara a vida do ponto de vista material, cara, as pessoas estão se acabando, e ela está à beira de se acabar. Então isso por si só já é gerador de um certo nível de ansiedade por querer resolver as questões do sexo, que é um problema. Já nós, que estamos nos abrindo à percepção e à vivência de uma consciência desperta em termos de mortalidade, de imediato, se refletirmos sobre isso, já há uma certa quietação. Porque, poxa, se de fato eu trabalho em mim a consciência de mortalidade e a minha vida atual me frustra, me impede um nível de satisfação nessa área, mas eu tenho uma perspectiva que me leva para mais adiante. Isso já é um fator muito positivo. É quando Joana aqui fala sobre sem violência nem rebeldia, pelos impulsos fisiológicos, que começam a ser orientados de forma saudável. Porque a orientação desses impulsos de forma saudável tem tudo a ver com o exercício da espiritualidade, da criatividade, do envolvimento com artes, com atividades filantrópicas, espirituais. Tem tudo a ver com isso. Que são formas de sublimação e de transmutação.
mas, importante, não impostas externamente, mas que, como está acontecendo aqui conosco, sendo trabalhadas espontaneamente por nós, evitando níveis de frustração. Porque a frustração é a seguinte, é aquela que muita gente aí fora vivencia. Não vive uma sexualidade louca que talvez gostasse de exercer por uma série de impedimentos. Aí ela fica de fato frustrada, ansiosa e infeliz. Continuando. Essa sublimação impõe expressivo contingente de renúncia, de vontade de consegui-la e perseverança na conquista do objetivo. Para alguns, pode ser uma forma de sofrimento, porém sem masoquismo. Porquanto o objetivo não é sofrer, mas libertar-se de qualquer injunção que acarrete padecimento. As possibilidades que começam a ser abertas sobre essa sublimação das energias do sexo, elas, muito pelo contrário de ser uma espécie de sofrimento, pode e deve ser trabalhada como meio de libertar-se de sofrimento, sem qualquer espécie de masoquismo. Porque nós iremos ver, ao longo dos slides, um fato que nós já constatamos na realidade humana e diária. Qual é essa realidade? É assim a realidade. Tem muita gente na área da sexualidade, solteiro e frustrado, casado e frustrado, viúvo frustrado ou viúvo. Porque, na verdade, em termos de aproveitamento pleno dessas energias, das energias ligadas à sexualidade, querer trabalhar elas exclusivamente no potencial físico e orgânico, ninguém consegue. E o direcionamento dela para os ideais de natureza espiritual, transcendental, só é usufruído por aqueles que estão despertando em termos de realidade espiritual na sua vida. Então nós podemos e devemos, independente da situação particular, civil que estejamos usufruindo, estar com essa área energética do nosso corpo devidamente resolvida e nos propiciando níveis satisfatórios ou planificadores em termos de realidade humana, temporária e passageira, num plano físico que de maneira nenhuma centraliza os nossos objetivos de vida. Aqui no começo, quando diz essa sublimação impõe expressivo contingente de renúncia, de vontade de consegui-la e perseverança na conquista do objetivo, é por algumas razões que nós já andamos trabalhando aqui. E quais são essas razões? O inconsciente problemático que nós trazemos do passado. Porque esse inconsciente que sempre esteve em experiências reencarnatórias, achando que o corpo era a vida, criou níveis de experiências e de frustrações na sexualidade que sempre que pode tende a perturbar a experiência encarnatória atual nossa. Às vezes de uma forma gritante, que é nos conflitos de indefinição, inclusive, da masculinidade e da feminidade.
outras vezes, em termos pessoais, de ser sedimentador, de um nível perturbador da experiência do sexo, porque emergem do inconsciente níveis de buscas e de conflitos que fogem do domínio da pessoa. Então se dá aquilo, o homem ou a mulher são até, como se diria, bem casados em termos de usufruir um nível recíproco de satisfação na sexualidade. Mas, por não trabalhar devidamente a sua espiritualidade, emergem do passado conflitivo níveis de insatisfação que não teria nem razão de ser. E quando olha, a pessoa abre campo a se perceber insatisfeito ou frustrado, quando aquilo tem a ver com resquício do passado, de experiências encarnatórias passadas que não tem nada a ver com o presente. O problema todo do inconsciente e que aflige a maioria da humanidade é porque ele só é devidamente trabalhado e resolvido se a gente fizer o esforço que aqui Joana coloca de renúncia e de vontade de trabalhar o despertamento da consciência e da superação de atitudes e de condicionamentos que não tenham a ver com a experiência atual que estamos vivenciando. Porque, como nós sabemos, há uma grande maioria da humanidade que não conhece nem de longe a si mesmo. E quando olha, está tomando atitudes ou ações que mais adiante se sentem totalmente arrependidas. Puxa, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude tomar tal atitude? Como é que pode? Se a pessoa não estiver no esforço do trabalho sincero, do despertamento espiritual, se prepare. Mais cedo ou mais tarde, emerge do passado perturbado e conflitivo que cada um de nós traz, situações, sentimentos e emoções que nos levam a tomar uma atitude absurda e que depois nos causará muito sofrimento. Então não há dúvida que para trabalhar bem essas questões, nós temos que estar levando muito a sério o despertamento espiritual e a sublimação dessas energias. Porque, vejam bem, a proposta de sublimação que aqui é colocada por Joana de Evangelhos é para todos, solteiros, casados, de qualquer situação. Porque tem a ver com acordar espiritualmente, para deixar de estar sendo uma pessoa estranha a si mesma, frustrada reiteradas vezes, ora dia está bom, ora dia está ruim, não entende os seus estados emocionais, porque abre portas às intromissões espirituais obsessivas e das companhias do passado mal resolvido, e é uma pessoa que vive conforme as outras, conforme as situações, conforme o dia, e não é dona de si. Continuando, essa fusão, que é resultado da sublimação, a personalidade desaparece no ser estrutural, no self, que passa a conduzir o comportamento psicológico sem conflito, unindo as duas polaridades, masculina e feminina, através das quais se expressa o sexo, em uma unidade harmônica. Vamos ver isso aqui em detalhes. Então, a proposta é que nesse trabalho de despertamento de consciência, que leva à sublimação
tais energias na sexualidade, a persona, a personalidade temporária que nós estamos nos apresentando na Terra agora, perca posição de se impor sobre o self. O self, que é o eu profundo, a espiritualidade dentro de nós, a ligação nossa com o Cristo cósmico. Então é preciso que os valores transcendentais e espirituais estejam ganhando tempo, espaço e importância para nós. Quando isso ocorre, a persona e a personalidade deixa de ser algo tão intransigente, impositivo, como acontece com a maioria das pessoas. Porque não são poucas as vezes em que nós ouvimos, após determinada atitude ou comportamento de alguém, a pessoa dizer: é assim mesmo, porque eu sou assim. Quem quer conviver comigo tem que me aguentar, que eu sou desse jeito. Então isso tem a ver com a persona desequilibrada, com a personalidade transitória que a pessoa se identifica com ela, achando que vai ser aquilo sempre, como se a desencarnação do corpo não fizesse também uma desencarnação da persona, que jamais será a mesma numa próxima encarnação. Inclusive é por isso que alguns irmãos nossos, fazendo só uma palhazinha de jogar lenha na fogueira, não admitem nem de longe que Chico Xavier possa ter sido Allan Kardec. Porque diz: Allan Kardec era uma personalidade austera. E aí vai colocar uma série de características da personalidade de Kardec. Como é que ele poderia reencarnar depois de ser alguém dócil, meigo, sensível como Chico? Essas pessoas precisam estudar Joana de Ângeles e aprender que ninguém sai repetindo personalidade quando reencarna, não. Aliás, até em certas circunstâncias, quando necessário, hoje nós podemos estar sendo homens ou mulheres e noutra encarnação podemos encarnar em um sexo oposto, sem conflitos e sem maiores problemas, mas por necessidade de aquisições evolutivas. Então, voltando ainda aqui ao texto, o self que passa a conduzir o comportamento psicológico do conflito. Que a proposta aqui, que nós vamos trabalhando nesse estudo de Joana de Ângeles, é para que a gente resolva as neuroses, os conflitos, as questões de sexualidade nossa, uma vez por todas agora, desde que a gente se permita isso e trabalhe de fato essa imortalidade espiritual amortecida em nós ao longo das experiências encarnatórias do passado e que agora quer ganhar vez, desde que a gente o permita. Essa integração das duas polaridades não impede que se possa manter um exercício saudável da função sexual e, ao mesmo tempo, a sua canalização mística interior, sem atropelos ou tormentos, que levariam a libertar-se da sua exclusiva finalidade orgânica. Vejamos como o estudo vai nos levando a aprofundamentos maiores sobre esse trabalho da sublimação das energias sexuais. Essa integração das duas polaridades não impede que se possa manter um exercício saudável da função sexual e, ao mesmo tempo, a sua canalização mística interior. Não só não impede, como Joana de Ângeles aqui coloca, como planifica.
Porque é na medida em que nós conseguimos integrar a espiritualidade, a condição humana e transitória da sexualidade que estamos vivendo, que o nosso espírito se equilibra. Para que nós estabeleçamos de uma forma continuada um certo nível de plenitude, de satisfação interior, de bem-estar íntimo, é preciso estarmos abertos à percepção dessas energias do sexo sem oferecer conflitos na área da inibição, da frustração, como também de forma nenhuma do seu desregramento, como tem ocorrido na sociedade materialista em que vivemos, mas sim colocar essas energias a serviço do nosso espírito e não o nosso espírito a serviço delas. É isso que aqui é colocado para nós. Quando fala aqui, ao mesmo tempo, a sua canalização mística interior, é essa que se dá pelo exercício da meditação, da interiorização, da vivência da caridade, da espiritualidade, nas várias áreas em que nós possamos atuar. Ali, quando nós, de fato, estamos trabalhando esse nível de consciência desperta, nós poderemos até sentir certo nível de prazer místico, que não deixa de ser também um prazer sexual, mesmo sem estar havendo a canalização dessas energias para os órgãos genitais. Mas nós estaremos nos sentindo muito bem, desde que estejamos trabalhando a interiorização, a caridade de forma consciente, consciência desperta, sem atropelos ou tormentos que levariam a liberar-se da sua exclusiva finalidade humana. Então, aqui nós somos chamados a vermos e nos percebermos como espíritos que, pelo nível de maturidade, de reencarnações que já teve, tem a necessidade inadiável de direcionar toda a sua área de energias e de vitalidade de forma satisfatória e planificadora. Para isso, é necessário associar funções orgânicas, físicas temporárias, a funções psíquicas e espirituais ou transcendentais, aonde nós nos movemos e atuamos em várias áreas, nos percebendo de forma consciente no direcionamento dessas energias. É isso que a gente aqui é chamado a ir trabalhando. Pode, portanto, apresentar-se entre aqueles que superem a função sexual, não a exercendo, e aqueles outros que, embora vivenciando-a, também elegem a sublimação, experimentando momentos de alta identificação com a divindade. Então, o objetivo desse trabalho que nós estamos aqui compartilhando é que, olha, independente da situação pessoal que estejas vivenciando, tu podes estar muito bem contigo, com tua consciência e com a espiritualidade, desde que estejas aberto a vivenciar, perceber e transcender essas energias de forma equilibrada e espiritualizante. Como diz aqui no final, experimentando um momento de alta identificação com a divindade. Nós sabemos por estudos e seminários que já assistimos que, por exemplo, inclusive Joana de Anjos ainda vai falar sobre isso nesse estudo que nós estamos tendo hoje, de que no caso daqueles que têm atividades mediúnicas,
há um direcionamento muito grande dessas energias da sexualidade nos trabalhos mediúnicos. Porque essas energias, elas, pelo seu alto poder magnético, estão profundamente ligados à chamada glândula pineal, que é a glândula da mediunidade. Isso faculta com que as pessoas, homens ou mulheres, que além de suas atividades rotineiras exercem um trabalho dentro da área mediúnica nas instituições espíritas, tem já ali um trabalho excelente de canalização e de equilíbrio dessas energias, independente de serem solteiras ou casadas. Porque sempre há, em termos de excesso dessas energias, que não havendo a canalização adequada, é que abre campo para as neuroses e perturbações. A infiltração de espíritos obsessores, a abertura para os estados conflitivos do inconsciente só ocorrem porque essas energias não foram devidamente direcionadas. Houve uma sobra psíquica, houve um uso desequilibrado delas. Aí, quando olha as aberturas obsessivas, ou as frustrações provenientes do inconsciente não mal resolvido das experiências do passado. Mas se nós estivermos trabalhando bem essas energias, não haverá sobra. E aí não haverá campo aberto para essas interferências doentias e desnecessárias. Porque nós sabemos que através das ligações fluídicas e espirituais, com espíritos atormentados no além, nas questões do sexo, porque, ora, se a humanidade encarnada já apresenta um nível gritante de desequilíbrio na área do sexo ao redor da Terra, a quantidade de espíritos desequilibrados nessa área é absurda. Esses espíritos interferem na vida de muitos encarnados. Muitas vezes na hora do sono, quando vão dormir, na hora de certo desdobramento, por essas energias não estarem sendo devidamente canalizadas, e aí se apresenta aberturas para incisões espirituais negativas, e que muitas vezes, pior ainda, quando continuadas, redundam em doenças e problemas que depois irão aparecer em termos físicos na pessoa, pelo conúbio obsessivo continuado com espíritos doentes no astral. Continuando. No aspecto do autodescobrimento, o indivíduo desenvolve a vida interior, que requer as energias do sexo, como sustentáculo vigoroso para os empreendimentos emocionais e espirituais que se afervoram. Aqui é aquele aspecto que eu estava dizendo a vocês há pouco, da canalização que há também dessas energias na prática da mediunidade. Quando aqui diz, o indivíduo desenvolve a vida interior, a vida psíquica, a vida espiritual, que requer as energias do sexo, como sustentáculo vigoroso para os empreendimentos emocionais e espirituais. Claro que aqui é importante frisarmos que de maneira nenhuma se deve deduzir disso estímulo à abstinência sexual, sobretudo daqueles que são casados ou casadas e que têm responsabilidade nessa área. Porque nós podemos e devemos àqueles que exercem a função em termos orgânicos em relacionamentos estáveis, que é o ideal, saber
que há um quanto de energia ainda a ser direcionada para a área espiritual e mediúnica, sem qualquer prejuízo das atividades puramente físicas. De vez ou outra, por mal interpretação, às vezes até com certos subsídios em obras espíritas, homens ou mulheres podem achar que devem começar a praticar abstinência como meio de canalizar essas energias para a mediunidade ou para trabalhos espirituais. É claro que muitas vezes esse tipo de argumento ou de dedução tem as suas interações espirituais obsessivas e conflitivas, que querem levar problemas para a vida íntima daquela pessoa. Porque, como havíamos dito aqui no início, a falta da canalização, da sublimação e do despertamento de consciência nessa área abre um campo vasto para as insidiosas infiltrações obsessivas, que levam muitas vezes aos desequilíbrios, às brigas e às aversões conjugais. Então é preciso, voltando aqui a esse slide, saber que a canalização dessas energias no aspecto do autodescobrimento, da vida interior, que requer as energias do sexo, tanto se refere àquelas energias excedentes, ou à sublimação também daqueles que temporariamente não estando exercendo as funções físicas do sexo, podem e devem canalizar, em termos de sublimação, essas energias para os trabalhos de espiritualidade. No outro aspecto, o empenho em entregar-se às criações da cultura, da ciência, da arte, da religião, dos objetivos sociais e de solidariedade, consegue contribuir com eficiência para o êxito do programa da sublimação. Aqui voltamos logo a acentuar que esse programa da sublimação é para todos nós. Nós vivemos, voltando a colocar um destaque, nós vivemos numa época que, em termos de desequilíbrios e de perversões, de sofrimentos e de provações nessa área, muito grande. E que reflete, claro, ao redor do mundo espiritual que nos envolve. Então é preciso, mais do que nunca, aqueles que estão tendo agora contato com o espiritismo, com a realidade transcendental da vida, trabalhar. Necessidade urgente, todos, porque o nível de desequilíbrio é muito grande nessa área. E aqui é colocado as várias possibilidades de canalização: cultura, ciência, arte, religião, objetivos sociais, de solidariedade. Toda a área em que nós atuamos, gastamos energias físicas, mentais ou emocionais, envolvendo-nos com objetivos elevados, estará havendo uma sublimação dessas energias, de forma natural, equilibrada e satisfatória. Agora vejam, para uma grande maioria da humanidade, que quer viver de forma egoísta, pessoal, só pensa em si, encara a vida do ponto de vista unicista, haja problema, porque não vai ter como estar fazendo esse trabalho de sublimação, de canalização, e as frustrações e conflitos estarão muito intensos.
Essa necessidade de sublimar e transubstanciar as energias sexuais pode igualmente ser considerada como terapia preventiva, considerando-se as ocorrências de enfermidades impeditivas do exercício da função sexual ou o envelhecimento. Porque o que se passa é que, preventivamente, independente de idade ou de situação conjugal que estejamos vivenciando, começamos a trabalhar os valores de sublimação e de despertamento de consciência, nós já estamos criando todo um campo propício para que mais adiante, quando a sonectude do corpo, a velhice, ou impedimentos de doenças, de problemas orgânicos, dificultem ou impeçam o exercício da sexualidade puramente física, nós já estejamos plenamente habilitados a superar essa fase. Infelizmente, há casos drásticos nessa área e que têm sido cada vez mais resultantes de uma sociedade materialista e egoísta. Por exemplo, há um tempo atrás, estivemos fazendo uma palestra na faculdade, até sobre a divulgação do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que aqui em Caruaru, inclusive, vai haver um novo treinamento no próximo final de semana. Quem estiver me acompanhando, tiver interesse em se tornar um voluntário do CVV, entre no site www.cvv.org.br, que vai haver um treinamento aqui em Caruaru. Então, nós estávamos dando uma palestra sobre suicídio. E entre depoimentos que surgiu, houve uma professora que falou a respeito de um caso de um cidadão do interior. Era um homem que já houvera completado 70 e poucos anos de idade, e que, ao perceber que não conseguia mais exercer as funções sexuais de forma física, deu abertura a um nível de frustração que o levou ao suicídio. Aí nós temos uma ideia de quão grave para muitos homens por aí é isso, porque na cabeça de certos grupos de homens é assim: perdeu essa função é como se deixasse de ser homem, e deixando de ser homem, qual a finalidade da vida para ele? Alguns encaram assim. Também tem essas pessoas que eu conheço umas 2 ou 3 próximo à minha casa, eles usam esses estimulantes sexuais aleatoriamente, sem uma prescrição médica, sem cuidado, né? E esses dias eu até já falei esse caso do senhor lá próximo à minha casa, ele quase desencarna por conta do uso desses estimulantes. Né? Quer dizer, ele já é um senhor de 70 e tantos anos, ele não aceita perder essa função, né? A perda dessa função. Ele lá em Aí vai usar esse tipo de medicamentos e termina às vezes de forma desastrosa, né? Sem orientação médica, e quando olha dá até infarto e morte, porque esses remédios têm muito a ver com serem vasoconstritores, e quando olha a abertura disso, se a pessoa não tiver certa saúde cardiovascular, ela vem a infartar. Mas voltando aqui ao tema, então esse exercício de sublimação que nós somos chamados a fazer previamente já é uma preparação bem adequada às frustrações e limites que a própria condição humana mais adiante vão impor. Quando o indivíduo se dedica
a sublimação e transubstanciação das energias sexuais, o seu amor se amplia, irradiando-se sem pressão ou constrangimento sobre as demais pessoas que o sentem, experimentando a agradável sensação de bem-estar e júbilo. Vamos entender por quê. Na medida em que as energias vitais intensas que estão associadas à sexualidade estão sendo bem trabalhadas e canalizadas por nós passamos, de certo modo, a possibilitar uma espécie de magnetização e radiação espontânea de nós mesmos, que pode ser percebida como uma sensação agradável e de bem-estar por outras pessoas. O contrário se passa com aqueles que são desajustados e frustrados nessa área. Então, isso aí é o resultado, como Joana coloca, daquele que se dedica à sublimação, à transubstanciação das energias sexuais. E quando ela coloca aqui que o seu amor se amplia, porque, na verdade, resolvido de forma adequada os conflitos que nós poderíamos trazer nessa área, sabe o que é que ocorre? A nossa vida está resolvida. Ao mesmo tempo, voltando àquele argumento de Freud, que por trás de toda neurose, de toda frustração, há uma libido mal resolvida, a libido bem resolvida, equilibrada e ajustada, através da sublimação, faculta de uma forma ímpar a resolução dos maiores problemas que nós poderíamos ter perante a vida. Porque é muito sutil a questão das neuroses e frustrações associadas ao desequilíbrio do sexo. Como já dissemos aqui variadas vezes, 80% a 90% da sociedade em que nós vivemos é materialista. Isso significa, sabe o quê? É que há 80% a 90% pessoas, na sua grande maioria, frustradas sexualmente. Não há como esse pessoal estar bem, vivendo sob as regras da sociedade, onde elas não podem ter um sexo desregrado, libidinoso, do jeito que elas bem entendessem. O resultado é serem frustradas. Quando nós trabalhamos os valores do espírito e acordamos em termos de consciência, nós estamos fazendo os esforços necessários para sair desse grande grupo. É essa a questão. Com essa conquista, experimenta-se incomparável alegria de viver, tornando a existência um verdadeiro hino de louvor às fontes inausaríveis da criação, de onde tudo e todos procedem. Então, com essa conquista desse trabalho de sublimação, de canalização das energias da sexualidade, experimenta-se uma incomparável alegria de viver, tornando a existência um verdadeiro hino de louvor às fontes inexauríveis da criação. É por isso que, ao longo desse trabalho que nós temos tido, desses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, nós sempre somos levados a fazer as meditações reflexivas, aonde nós devemos, entre outras questões, nos perguntarmos: eu me sinto
bem, satisfeito, planificado, com o nível de experiência existencial que estou tendo agora, se a resposta dentro de nós apresentar certos aspectos de negatividade, questionemos por quê. Será que tem a ver com as questões da não necessária canalização dessas energias? Será que tem a ver com um trabalho de despertamento espiritual que eu ainda não me dei o direito de fazer? Às vezes por interferências obsessivas, outras vezes por um inconsciente mal resolvido. O que é que faz com que eu hoje, usufruindo os benefícios da iluminação trazida pelo Espiritismo e pela certeza da imortalidade da alma, não esteja trabalhando essa íntima alegria de viver? Independente da condição econômica, social, civil ou política que eu esteja vivenciando. Preciso fazer esses questionamentos, porque, na verdade, se estivermos trabalhando adequadamente esse despertamento espiritual, devemos, como Joana aqui nos faz a observação, sentir uma incomparável alegria de viver, tornando a existência um verdadeiro hino de louvor às fontes e meios auríveis da criação. A energia sexual, pela sua constituição íntima, é criativa, não apenas das formas físicas, mas, principalmente, das expressões da beleza, da cultura e da arte. À medida que é expandida, mais sublime se torna quando direcionada pelo amor. Então, a energia sexual, voltando aqui ao texto, pela sua constituição íntima é criativa. Por isso, claro, entre outras coisas, na sua função básica e orgânica, serve para a geração de filhos. Mas também, quando está sendo canalizada para os trabalhos de arte, cultura ou espiritualidade, ela também está no processo criativo, de formas não físicas. À medida que é expandida, mais sublime se torna, quando direcionada pelo amor. O problema tudo, como nós bem sabemos, e que está no nosso passado reencarnatório, é quando essas energias, em vez de terem sido guiadas pelo amor, foram guiadas pelo egoísmo, pelo imediatismo, pelo prazer puramente sensorial, e resultou em frustrações, em sofrimento e morte. Olha, não se tem ideia, no passado e ainda nos dias de hoje, dos crimes que estão por trás de traições e adultérios. As mortes que estão por trás do mau uso das energias sexuais em doenças como AIDS e outras. A quantidade de pessoas que já perderam a encarnação por esse mau uso é muito grande. Então, direcionar essas energias pelo altruísmo, pelo amor e pela espiritualidade é algo que nós nunca antes havíamos feito. Agora nós somos convidados a fazer ao sermos participantes do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita. Então, agora, nessa encarnação nós podemos, porque antes nunca o fizemos. Antes usamos essas energias por possessividade, egoísmo, desequilíbrio e com suas consequências desastrosas, causadoras de muito sofrimento. Nesse cometimento de sublimação e transmutação das energias sexuais, o cuidado a ser mantido diz respeito à superação de qualquer sentimento de culpa ou de condenação
aos impulsos orgânicos, a fim de que seja evitada a inibição, tornando-se uma repressão inconsciente, fator de graves perturbações nos propósitos estabelecidos. Vamos comentar isso aí. Então, o objetivo do trabalho de sublimação, de canalização dessas energias, não tem nada a ver com culpa ou condenação aos impulsos orgânicos. Muito pelo contrário, está se procurando de forma consciente exercer um direcionamento das energias que envolvem os órgãos físicos sexuais para as possibilidades criativas que essas energias têm em qualquer área de atuação do ser humano. O problema de fato gerador de culpa por condenação aos impulsos orgânicos e que muitas vezes geram, como também aqui é citado as questões de inibição, é o resultado do desconhecimento das características dessas energias e dos objetivos sublimes que estão por trás dela, e que normalmente só ocorrem com as pessoas que não estão trabalhando a sua espiritualidade. E mais adiante é dito, tornando-se uma repressão inconsciente. A repressão inconsciente é assim: a pessoa estabelece um nível, ao ser estabelecido um nível de frustração do sexo, ela não quer saber de nada de sexo com ninguém. Só que essa atitude não está associada a um trabalho de sublimação dessas energias. Está associado a um clima de autopunição e de autoflagelação, onde a pessoa não quer se permitir a percepção dessas energias e acha que através da supressão de possibilidades do exercício dela, a questão está resolvida. E aí o que é que resulta mais cedo ou mais tarde? O desabordar de forma desequilibrada e desastrosa dessas energias. E aí alguém que era homem ou mulher, metido a puritano, metido a não querer nada que se relacionasse à vivência dessas energias, ter um comportamento totalmente desairado, desequilibrado e, consequentemente, atormentado. Como aqui diz o texto, tornando-se uma repressão inconsciente fator de graves perturbações nos propósitos estabelecidos. Então, de maneira nenhuma está se querendo propor aqui que se vá trabalhar a repressão da função sexual, mas, pelo contrário, o seu uso planificador associado à consciência de espiritualidade que todos nós somos chamados a trabalhar. Vamos aqui para o penúltimo slide de hoje. O que se deseja nesse grande desafio de planificação é a utilização correta das energias da alma, que vertem através do corpo, assim e se encarregam e manter o equilíbrio. Então, o que se deseja nesse grande desafio é a planificação e a utilização correta das energias. Então, voltando a dizer, o trabalho de sublimação, de canalização é para todos nós, independente de homem, mulher, de situação civil, porque há um quórum, uma quantidade de energias
estabelecidas no nosso organismo e que, para terem um uso pleno e ideal, é necessário vincularmos tanto os aspectos físicos aos espirituais, transcendentais. O resultado disso é manter um equilíbrio físico, orgânico, psíquico, emocional, que possibilita-nos estar vivendo o dia de hoje de forma harmoniosa, equilibrada e fazendo com ele uma preparação para as atividades espirituais e consentâneas, inclusive, à nossa atual encarnação. O último slide desse tema, que está no livro O Despertar do Espírito, é esse. Em outros casos de abuso das forças genésicas, pelo transbordar da função sexual, a própria natureza cobra o imposto do mau uso, perturbando-a, frustrando-lhe o prazer, ou talando-a psicologicamente, o que conduz a transtornos psicopatológicos de lamentável curso. Então, para finalizar esse tema, Joana nos chama a reflexão sobre a questão do abuso das forças genésicas, pelo transbordar da função sexual. Então, o que ela diz é o seguinte: aqueles que, utilizando-se da sua sexualidade, direcionando-a exclusivamente aos prazeres decorrentes de forma orgânica, física, distanciados dos objetivos sublimes dessas energias, mais cedo ou mais tarde, colhem no próprio corpo um imposto devido a esse mau uso, através de perturbações e frustrações. Quando ela fala aqui sobre frustrando-lhe o prazer, ou talando-a psicologicamente, ela se refere ao nível psicológico de frustração que muitos que abusam da sexualidade passam a usufruir. Como eu havia falado logo no início do nosso estudo, que leva muitas vezes à busca do uso de psicotrópicos e de drogas, tentando encontrar um prazer que não encontram mais no sexo, o que conduz a transtornos psicopatológicos de lamentável curso. Então, para nós, fica, depois desse estudo, o incentivo ao correto direcionamento dessas energias que nos possibilitarão satisfação, bem-estar psíquico, emocional, sentimento de dever cumprido e de sabermos que através de nós, da correta utilização dessas energias, nós também beneficiamos, direta e indiretamente, os espíritos necessitados ou desequilibrados, que antes nos acompanhavam e que agora passam a se reeducar através das vibrações magnéticas, psíquicas e espirituais que exercemos e que os induz também a uma mudança de atitude e comportamento. Vamos então encerrar o nosso estudo de hoje através da prece. Eu vou pedir ao nosso irmão Geraldo, que nos brindou aí com café, para ser o intermediário da prece para nós.